Fala meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Tudo sobre Coluna, o canal onde a gente procura conversar sobre os diversos assuntos relacionados às patologias da coluna, à anatomia da coluna, dúvidas tanto dos profissionais da área de saúde como também dos pacientes. Aqui a gente está disposto a trazer o máximo de informação possível sobre o assunto coluna vertebral e as doenças que estão relacionadas. E hoje, no nosso canal, a gente vai conversar aqui nesse vídeo sobre as perspectivas futuras no tratamento do traumatismo raquimedular. Mas com um detalhe bem interessante, a gente vai falar muito sobre o manejo daquele paciente que já tem um traumatismo raquimedular instalado e está fazendo o processo de reabilitação, de recuperação. Quais são as possibilidades, quais são as terapias que a gente pode utilizar? Qual que é o objetivo da gente trazer aqui esse assunto? É que é uma dúvida muito comum dos pacientes que foram acometidos pelo traumatismo raquimedular, principalmente aqueles pacientes que apresentam déficit neurológico, aqueles pacientes tetraplégicos, paraplégicos, ou que não têm uma plegia, que é a fraqueza completa, o déficit completo, mas apresentam uma fraqueza parcial. E quer saber se existem soluções, se existem perspectivas futuras, se existem novas possibilidades, como que a medicina está evoluindo nesse sentido, né? É sempre uma grande dúvida desses pacientes. E esse vídeo é exatamente para a gente conversar sobre isso. Se você quiser saber sobre a parte clínica do traumatismo raquimedular, nós temos aqui no nosso canal vídeo falando sobre isso, falando sobre fraturas específicas de cada segmento da coluna, falando sobre o TRM de um modo geral. Mas aqui a gente vai falar sobre o tratamento futuro, que na realidade nem é tão futuro assim. Vocês vão ver que 90% do que a gente vai conversar aqui são condições, são terapias que já estão acontecendo e que fazem parte já em grandes centros de pesquisa do tratamento destes pacientes. Bom, com certeza vocês vão se lembrar aqui que em 2014, na Copa do Mundo do Brasil, a gente teve aquele primeiro chute no futebol realizado por um exoesqueleto em um paciente que tinha traumatismo raquimedular. É mais ou menos isso que a gente vai conversar. Aqui nessa imagem, por exemplo, vocês vão ver exatamente esse primeiro chute que foi realizado, né, na Copa do Mundo do Brasil. A FIFA, na sua abertura, colocou um momento rápido, mas um momento específico ali para mostrar esse exoesqueleto, o paciente utilizando esse exoesqueleto e realizando esse primeiro chute. Naquele momento ali, né, veio à tona na mídia, né, essa possibilidade de terapia, de auxílio aos pacientes que tinham tetraplegia ou paraplegia devido a um traumatismo raquimedular, que é a utilização do exoesqueleto. Mas de 2014 para cá, 10 anos se passaram e muita coisa evoluiu nesse sentido. Hoje nós temos, por exemplo, exoesqueletos mais evoluídos e com mais funcionalidades que permitem ao paciente que tem uma paraplegia ou uma paraparesia, o termo paresia significa fraqueza, déficit parcial, permite a esses pacientes uma melhor reabilitação motora. Além disso, quando você tem um paciente que é cadeirante, sofreu um TRM, está paraplégico e coloca esse paciente sobre um exoesqueleto, você tira esse paciente da posição sentada. E quando você realiza isso, você traz inúmeros benefícios para esse paciente. Como, por exemplo, o fato dele ficar menos tempo sentado faz com que ele tenha menos pressão nessa região da nádega. Consequentemente, você reduz o risco desse paciente desenvolver úlceras de pressão, que são aquelas escaras. Além disso, nossa estrutura óssea ela precisa do estímulo do nosso peso para ela se manter ativa, bem viva, e o osso ele vai o tempo todo se reestruturando, se reorganizando. Quando o paciente ele fica sentado, a gente tira essa carga axial. E aí quando você coloca esse paciente com paraplegia sobre um exoesqueleto fazendo a sua reabilitação, você começa a voltar a dar o peso, a carga gravitacional desse paciente para a estrutura óssea dele. Então você reduz também o risco desse paciente ter uma condição chamada de osteoporose, que é muito comum a osteoporose nas pernas, nos membros inferiores daqueles pacientes que têm paraplegia ou paraparesia. Além disso, existe uma complicação clínica que acontece nos pacientes, em alguns pacientes que foram acometidos pelo traumatismo raquimedular, que é a siringomielia. É uma complicação onde começa a se acumular líquido por dentro da medula espinhal. exatamente por conta de modificações estruturais na coluna desse paciente.
E a gente tem também evidências mostrando que a utilização do exoesqueleto na reabilitação também reduz a incidência da seringomielite. Então, sem sombra de dúvidas, o exoesqueleto no tratamento desses pacientes é uma condição presente, mas que vai ser cada vez mais utilizado no futuro nesse processo de reabilitação. E vamos falar um pouco mais sobre eles, né? E eu peço agora que vocês olhem para a imagem. Esse aqui é um protótipo de um exoesqueleto bem simples, que foi desenvolvido inclusive aqui no Brasil pela Universidade de Uberaba, se não me engano, onde utiliza a própria força dos membros superiores do paciente para executar o movimento de articulação desse exoesqueleto, permitindo assim o paciente deambular. E esse simples exoesqueleto aqui, ele é capaz de promover todos aqueles benefícios que a gente falou. Você coloca esse paciente em atividade motora, porque ele está ali realizando os movimentos com as mãos. Você dá carga axial, porque ele agora está em pé, isso reduz seringomielite, reduz a osteoporose e reduz também o risco de desenvolver úlcera de pressão. Mas nós temos cada vez mais exoesqueletos mais modernos. Esse daqui, por exemplo, o KeyGo, ele é um exoesqueleto utilizado para aqueles pacientes que têm déficits parciais. Não é aquele paciente que é paraplégico, que tem um déficit completo, mas é aquele paciente que tem déficits parciais, ele tem uma fraqueza nas pernas. Isso pode ser secundário a um traumatismo raquimedular, mas também pode ser secundário a outras condições neurológicas, como esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, enfim. Qualquer condição que gere uma fraqueza nas pernas, você pode utilizar esse exoesqueleto. E é uma estrutura carregada por baterias que auxilia na movimentação do paciente. É como aquele movimento ele está enfraquecido e o exoesqueleto ele vai complementar aquele movimento através de uma inteligência artificial onde ele compreende os movimentos subsequentes e vai auxiliando o paciente, né? Não tirando esse movimento do paciente, pois é importante que o paciente ele execute o movimento até para ele ter o estímulo motor e manter a fibra muscular dele preservada, mas ele simplesmente vai lá e auxilia, dando mais segurança, evitando riscos de queda e todas aquelas outras complicações que a gente falou. Nós temos hoje nos grandes centros de reabilitação, de fisioterapia, alguns robôs que funcionam como exoesqueleto para o processo de reabilitação e treinamento de marcha desses pacientes com traumatismo raquimedular. Um deles é esse Locomet, que ele realiza, né, esse movimento de marcha, como vocês estão vendo nesse vídeo, auxiliando o paciente a deambular. E isso daqui é fantástico, porque quando você realiza esse movimento de marcha na reabilitação, você começa a gerar os estímulos neurológicos da marcha e isso ativa a neuroplasticidade, a capacidade de regeneração dos neurônios, para reativar esses neurônios, relembrando como que é deambular. É como se você de fato estivesse reensinando esse paciente a andar, a fazer a caminhada dele através de um robô em exoesqueleto. Esse daqui é um exoesqueleto, pessoal, é importante deixar claro, para reabilitação. Vocês estão vendo aqui que ele é fixo, né? Numa mesa acoplada a uma esteira. Então isso daqui não é para o paciente ele colocar e sair andando pela rua. Na realidade, esse é um exoesqueleto para reabilitação, para quando o paciente for fazer a fisioterapia, você coloca o paciente sobre essa estrutura e estimula esse movimento de caminhar para que aos poucos vá acontecendo essa reabilitação, essa neuroplasticidade do paciente. Essa é uma estrutura de exoesqueleto que quando a gente analisa na literatura, nós temos evidência científica mostrando que isso daqui traz benefícios clínicos para o paciente, melhorando ali funções motoras, melhora a função intestinal, função urinária desse paciente, traz inúmeros benefícios além daqueles que a gente já citou no começo. Nós temos outros exoesqueletos com intuito de reabilitação um pouco mais moderno, que não depende da esteira, que tem uma mobilidade melhor, tá? Mas infelizmente ainda pouco acessível na nossa realidade. Os primeiros exoesqueletos Atalant X, né, que é esse daqui que eu estou mostrando na imagem, estão chegando aqui no Brasil. A gente vai ter a oportunidade de ter aqui no Brasil em grandes centros de reabilitação, mas infelizmente ainda pouco acessíveis. Eles têm algumas vantagens, né, de ser mais móveis, de depender menos da fixação dos membros superiores do paciente, mas aos poucos eu acredito que isso vai se tornando cada vez mais acessível aos nossos pacientes. E uma coisa interessante da gente conversar é que esses dois modelos de exoesqueleto que nós conversamos aqui, eles se aplicam muito bem para aqueles pacientes que têm um déficit neurológico parcial. Eu tenho alguma força nos membros inferiores e eu quero estimular essa força para que ela se torne cada vez maior e dê funcionalidade a esse paciente.
Mas e aqueles pacientes que nem sentem e nem mexem nada nas pernas? Tem um déficit completo, tem uma paraplegia completa. Se vocês assistiram nossos vídeos anteriores, vocês vão ver que na classificação do ASIA é aquele paciente ASIA A. Ele nem sente e nem movimenta absolutamente nada ao nível para baixo daquela lesão medular que ele sofreu. Nós temos alguma solução para esses pacientes? Sim, nós temos, algo que está literalmente engateando dentro da ciência, mas são os exoesqueletos que manipulam, que movimentam através da estimulação, através da captação da atividade elétrica cerebral. Então, no nosso cérebro, nós temos uma área que é responsável pela motricidade e a gente consegue captar a atividade elétrica do cérebro nessa área. E lembrando que o paciente que sofreu um traumatismo raquimedular, a atividade elétrica cerebral da área motora das pernas, ela está preservada no cérebro. O problema é que essa atividade ela não está conseguindo se conectar, se comunicar com as pernas, porque na medula espinhal eu tenho uma lesão. Então o cérebro funciona perfeitamente, o cérebro é capaz de gerar esse comando, mas esse comando não chega até o nervo para que o nervo estimule o músculo a executar o movimento. Então você consegue captar essa atividade elétrica através de um mapeamento elétrico, como se fosse um eletroencefalograma. E essa atividade elétrica captada, ao invés de mandar essa informação para os membros inferiores, onde eu não consigo chegar a essa informação porque tem uma interrupção, eu mando isso para o exoesqueleto e o exoesqueleto executa esse movimento. A ideia é fantástica, é genial, é incrível. Qual que é o grande problema? É porque o ato de caminhar, o ato de deambular, ele é mais complexo do que isso. Quando a gente caminha, nós temos, além da atividade motora, mas nós temos também a captação de estímulos sensitivos. Quando a gente está andando, a sensibilidade de pisar no chão, ela é importante para a gente caminhar. A sensibilidade vibratória do chão, a sensibilidade que a gente chama de proprioceptiva, de se reconhecer no espaço. Todos esses estímulos sensoriais, eles são importantes para que essas informações se associem no nosso cérebro e consigam executar um movimento de caminhada perfeita. O grande problema desse tipo de exoesqueleto é que ele não capta essas informações sensitivas, ele apenas replica a informação motora. Isso faz com que seja extremamente complexo da gente aplicar isso na prática. Então, apesar de termos essa tecnologia, nós temos ainda dificuldade de fazer com que esses pacientes consigam ter uma marcha fluida e estar utilizando isso no dia a dia, caminhando com exoesqueleto e sem nenhum tipo de dificuldade. Mas a ciência está evoluindo para tentar trazer soluções para isso. E uma das ideias que está sendo desenvolvida é de que esses pacientes eles têm um sistema nervoso sensitivo que está preservado, que é o sistema nervoso vagal. Para quem gosta lá da neuroanatomia sabe que o sistema nervoso vagal ele se origina do nosso cérebro. Então é um dos nossos nervos cranianos. Então o sistema vago ele está completamente preservado. Então acredita-se que se a gente conseguir associar estímulos no sistema nervoso vagal aos estímulos motores do exoesqueleto, talvez seja possível você gerar uma sincronia entre esses estímulos para que você consiga ter estímulo sensitivo e motor e dessa forma conseguir dar fluidez para essa marcha. Então estão sendo desenvolvidos estudos com estimuladores de nervo vago para tentar gerar mais fluidez e sincronicidade nessa marcha através de exoesqueleto nesses pacientes que têm déficits completos. Mas nós temos também a utilização de outras tecnologias além do exoesqueleto no tratamento desses pacientes com traumatismo raquimedular. Um deles é o estimulador medular ou neuroestimulador medular, onde nós implantamos na coluna desse paciente eletrodos e esses eletrodos geram estímulos elétricos e magnéticos para que sejam captados pela medula e essa medula consiga gerar alguns resultados através desses estímulos. O neuroestimulador hoje ele é muito utilizado no tratamento de dores, principalmente dores neuropáticas, mas nós temos estudos já avaliando a repercussão que o neuroestimulador pode gerar no tratamento de pacientes com traumatismo raquimedular. Não só melhorando possíveis dores que esse paciente pode ter, mas também trazendo melhora na função miccional, na função intestinal, na própria função motora desses pacientes. Então é uma tecnologia que nós já temos e que tem sido cada vez mais estudada nestes pacientes, mostrando resultados interessantes. Não só na função motora, intestinal e miccional,
mas também na função respiratória, né? Então esse estudo aqui mostra que o neuroestimulador ele pode trazer benefício também na função respiratória. A gente sabe que esses pacientes muitas vezes eles ficam com uma respiração comprometida, uma respiração prejudicada, isso pode ser causa de pneumonias e outras complicações respiratórias. E o neuroestimulador pode melhorar também essa capacidade ventilatória desses pacientes. Além do neuroestimulador medular, nós temos também a possibilidade de estimulação cerebral. No nosso cérebro nós temos uma área específica e essa área ela é responsável por ser um controle locomotor, né? E essa área responsável pelo controle locomotor é exatamente o núcleo cuneiforme que fica lá no tronco cerebral. Então tem sido desenvolvido estudos em ratos onde é colocado um eletrodo no núcleo cuneiforme desses pacientes e esse eletrodo fica gerando estímulos e esses pacientes, esses ratinhos, são submetidos a uma lesão medular. E avalia-se que os ratinhos que tiveram a utilização desse eletrodo tiveram uma melhor recuperação na reabilitação do que os que não tiveram eletrodo. É como se você estimulasse mais a área locomotora desses ratinhos, fazendo com que eles consigam se recuperar melhor. Então, além do eletrodo medular, existe a possibilidade também de eletrodos cerebrais que podem no futuro contribuir na reabilitação desses pacientes. E aqui mostrando exatamente os resultados, onde a gente tem uma melhora na função miccional, gerando menos resíduo urinário na bexiga, uma melhora na função motora. E falando em bexiga, uma queixa muito comum desses pacientes com paraplegia é exatamente a dificuldade para urinar e ter que fazer sondagem, ter que passar uma sonda para tirar a urina. Nós temos hoje o estimulador de nervo sacral, onde nós aplicamos um eletrodo no sacro desse paciente, estimulando raízes do sacro, e esse eletrodo pode estimular a função miccional. É uma terapia que já é utilizada nos pacientes que têm bexiga neurogênica, que têm incontinência ou retenção urinária, e tem estudos mostrando que eles também podem ser utilizados naqueles pacientes que sofreram traumatismo raquiomedular, melhorando a função miccional desses pacientes e muitas vezes evitando ali a necessidade de ter que fazer sondagem de alívio. Perfeito? Então essas foram as tecnologias futuras e presentes. Vocês puderam perceber que muito disso já está sendo aplicado, lógico que numa escala menor, numa escala experimental, mas eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter cada vez mais isso daí contribuindo na terapia desses pacientes com traumatismo raquiomedular. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma curiosidade que você gostaria de deixar mais claro, deixe seu comentário aqui, vai ser um prazer para mim e para minha equipe esclarecer sua dúvida e deixar tudo mais claro possível. Não esquece também de curtir esse vídeo, de compartilhar com pacientes que por acaso podem ter ali traumatismo raquiomedular e gostariam de aprender um pouco mais sobre isso. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve para que você possa receber mais vídeos com conteúdos como esse. Muito obrigado!